Olá, amigos. Então, os números aqui no Brasil são realmente desalentadores. E nada pior do que, principalmente no estado de São Paulo, o maior estado do nosso país, em que os números não teimam em baixar, cada vez aumentando mais. E apesar disso, depois de mais de 100 dias de quarentena, justamente agora está flexibilizando, nós estamos tendo um aumento de casos. E como nós dissemos, não ia adiantar muito, porque quando chegasse o inverno ia ser pior, e a hora que você abrisse ia ser pior também. E nem adianta pensar novamente na outra quarentena, ninguém vai obedecer mesmo, porque o corpo humano não aguenta mais, certo? Sem trabalhar, sem dinheiro, sem diversão, quem aguenta? E aí, pior ainda, nós temos o governador, certo? E aliás, a sua equipe de infectologistas. Vocês lembram em março, que um infectologista disse que São Paulo ia ter 4,5 milhões de infectados? E que o próprio governador Dória falou que se não fosse pela quarentena, nós temos 95 mil mais óbitos em São Paulo. Números assustadores. Mas olha, previsão é previsão, né? Chuta se quiser, faz gol ou não. Aliás, eu acho que o governo de São Paulo e o Imperial College, aquele famoso médico, ou sei lá, cientista chamado Neil Ferguson, previa que o Brasil ia ter 550 mil idosos mortos se não fizesse achatamento, que a Inglaterra ia ter 500 mil óbitos se não fizesse feito alguma coisa, que a Suécia ia ter mais de 1 milhão de infectados. Esse Neil Ferguson. Aliás, parece que tem uma competição entre o governo de São Paulo e o Imperial College para ver quem conta as mais extravagantes, certo? Números que faltam provas. Mas o mais importante aqui, gente, é que justamente eu quero mostrar o que eu falei muito tempo atrás. Não que eu quero mostrar que eu estou certo, mas vamos falar o que eu mostrei para vocês lá em março. Lembra dessa curva entre os meus primeiros posts? Certo? Então, olha, aqui era a curva que sobe e desce, tá certo? Que seria todos, o Brasil teria uma curva menor, mas eu mostrei que se nós tivéssemos um distanciamento social como Coreia, Japão, nós teríamos uma subida mais alta, mais razoável, mas ia cair, ia terminar por aqui, justamente começando os meses de verão, que onde o vírus é mais fraco, mas não, teimaram em fazer a quarentena. Olha aqui, esse é gráfico do Lancet, mostrando, olha que faz um teste em quarentena. Vai subir, realmente você consegue controlar, você baixa, mais ou menos, mas olha o que acontece quando você levanta a quarentena. A curva é muito maior, inclusive é maior do que outro distanciamento social, e nós temos toda essa área e essa área de pessoas infectadas e provavelmente de óbitos. Naquela época eu falei que a quarentena era burra, e agora, segundo disseram os governos de São Paulo, nós estamos diante de uma quarentena, uma nova quarentena, mas inteligente. Então, realmente reconhecendo que passamos nesses últimos 100 dias numa situação bem aquém do que esperava. Mas os números continuam aumentando. Isso preocupa, né? E realmente nós devemos estar assim, nossa, quando vai parar? Quando é que essa paranoia, não quer que sair de casa? Vamos ver os números reais? Isso é de segunda-feira, tá certo? Olha os números que nós temos aqui. Número de casos nos Estados Unidos é de segunda-feira, 3 dias atrás. Estados Unidos em primeiro lugar, Brasil em segundo lugar, a Rússia em terceiro, número de casos, etc. Depois a Índia e Reino Unido. Espanha e Itália já terminaram a curva, estão caindo, não tem problema. Agora, o número total de óbitos acumulados até agora, tá certo? Estados Unidos, 117.800, agora está 120 mil hoje. O Brasil, 43 mil, ou seja, 1/3 dos Estados Unidos. A Inglaterra está em declínio, não vai aumentar muito mais, então 41 mil. E a Itália, essas aí que já acabaram, a França acabaram. Então o Brasil é vice-campeão. Errado. Se eu ver pelo número de casos por milhão, é isso que vale, que o Brasil tem a 5ª maior população do mundo, por milhão, o Brasil está em 32º lugar. Sabe que a Suíça, aquele minúsculo país, a Bélgica, outro minúsculo país cheio de cerveja, vocês lembram? Tá certo? Está muito pior que o Brasil, mas o Brasil está apenas em 32º lugar. Então, em termos de milhões de população, nós não estamos tão mal em termos de casos. E quanto a óbitos? Até um pouquinho melhor. Então, o Brasil, por milhão, está em 19º lugar
18º agora, provavelmente, etc. Então, na realidade, não é tão desesperador assim, ok? E um outro desenho que eu quero mostrar para vocês, que saiu, que eu peguei agora, o que mostra o Brasil, quantos países da Europa cabem no Brasil. Aqui. Olha aqui, se nós pegarmos isso aqui, vocês vão ver que tem aqui a Itália, tá certo? Aqui redondo, né? E depois nós temos a Espanha, a França aqui também, certo? Três países que tinham muitos casos. Então, dentro do território brasileiro, cabe toda a Europa praticamente. Em número de casos, se eu somar Inglaterra, França, Itália, Espanha, número total, eles têm o dobro de casos que o Brasil tem, a soma de população são iguais, e eles têm, em termos de óbitos, mais que o dobro. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, gente, se alguém pensou sonhar em voltar à quarentena, diminui isso, está fora de bom senso. Não é ciência. Isso é que é ciência. É números. É como interpretar os números. Quer ver uma outra coisa interessante também para vocês? Olha aqui. Essa aqui. Nas pandemias que o mundo sofreu até hoje. Tá certo? O mundo sofreu até hoje. O pior de todos, olha aqui, ó. Essa aqui que foi a peste bubônica. Depois tem uma série de outras, né? A gripe, a peste, não sei o quê, HIV está aqui, depois tem outro da HN1, etc, etc. Sabe onde está? Aqui, né? Aqui, né? Olha então a Covid. Está aqui, em número de mortes. Aqui. Olha o tamanho desse comparado com esse. E olha que naquela época não tinha medicamento, não tinha tratamento nenhum. Aliás, peste bubônica continua no mundo, né? Certo? Onde tiver ratos, ainda tem risco de ter um novo surto de peste bubônica. Nós tivemos agora recentemente na Ásia, Afeganistão teve, e na África também teve um pequeno surto. Mas olha, o que nós paramos? Mas olha, o que é mais importante, e apesar de os outros são muito mais sérios, não pararam o mundo. O mundo não parou, a economia não parou, entendeu? E olha, eu quero falar também mais uma coisa para vocês. O que tem me intrigado, assim, quando essas pessoas estão reclamando que um ente querido, um avô, 85 anos, 92 anos, morreu de câncer metastático, outro morreu que está com um problema pulmonar já há 5, 6 anos e veio a sucumbir, porque, olha, obviamente, e foi enterrado como Covid. E a família não pôde fazer o enterro apropriado, que é a pessoa decente, não pôde fazer o luto adequado, certo? Todo mundo sofrendo. Para quê? Sabe, em primeiro lugar, você não pode, o médico que ia testar isso está infringindo o código de ética médica. Dentro do nosso código, o médico tem que atestar o diagnóstico correto. Se não tiver, ele fala assim, hipótese diagnóstica X, ou então a esclarecer. Mas sabe o que é pior? Tanto esse isolamento absurdo em relação a pessoas que morrem, que jogam dentro do saco de lixo e a pessoa é jogada fora, que, olha, lamentavelmente, como uma coisa, objeto, pouco, ou então as pessoas que estão doentes, estão no hospital, convalescendo ou então piorando, você não pode visitá-lo. Quanto sofrimento para você, nós, né, como seus parentes, e principalmente para quem está doente. Não pode nem ver. Gente, olha, sabe o que é R0? Eu falei isso há muito tempo. R0 é o grau de infecciosidade de um vírus. O R0 do coronavírus ou Covid é 2,7 na pior das hipóteses, provavelmente mais baixo, 2,3. Ou seja, ele é infectante 2,3 do 2,7, é esse fator. Sarampo é 20, ou seja, quase 10 vezes maior. Catapora é 15, é quase 5 vezes maior, certo? Tosse comprida é 12, é 4 vezes maior. Você viu alguém usar toda aquela parafernália? Você não pode visitar alguém que está com sarampo, catapora ou tosse comprida? Você fez isso? É absurdo, né? Tá certo? Tem doenças muito mais... Lepra, hanseníase, tuberculose, certo? Febre reumática, febre tifoide, sarampo. São doenças graves, altamente contagiosas. Não fizemos, nem fazemos nenhum isolamento como fez isso aqui. Não estou minimizando que coronavírus não é importante. É importante, mas não precisa de exagero. Não é necessário você fazer a pessoa fazer um enterro não digno, tá certo? O que você pode fazer? Aspergir aquele líquido que todo mundo sabe que mata vírus, certo?
Pode até ser um caixão fechado, mas com visão e tudo, ok? E despedir-se de uma forma adequada. O luto não resolvido dá problemas psicológicos, que às vezes é impossível ou muito demorado para resolver. Quantas pessoas sofrem por décadas porque não conseguiram despedir adequadamente de uma pessoa querida? E olha, se você tiver um parente doente no hospital, o que vai ser? Você dá um alô para ele de um porta de vidro, tá certo? Dá dois assim para ele. Isso acha que isso não vai ajudar ele a recuperar, sabendo que as pessoas estão ao lado dele, não isolado, abandonado lá para a própria sorte? Ô, gente, vamos ser um pouquinho mais humanos, vamos ser um pouquinho mais racionais e vamos ter um pouquinho menos desesperados. Vamos convencer esses tais iluminados governantes nossos que eles estão errados, que a ciência e a medicina não é o que eles estão pregando. Ciência e medicina tem outro aspecto. É diminuir o sofrimento, em primeiro lugar. Tratar o paciente e prevenir novos doentes. Esses três, tá certo? Eles estão fazendo de uma forma totalmente errada e aumentando o número de mortes, como eu já previa antes, e principalmente aumentando o sofrimento, tá certo? É isso que é importante. Olha aqui uma coisa interessante.